Muito bem, queridos. Eu queria compartilhar um texto hoje para nossa meditação que está no livro de Mateus. Por bondade, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E eu gostaria de ficar dentro da temática proposta para hoje, uma abordagem aqui adaptada, evidentemente, para a mensagem aqui dessa noite, mas aproveitando o contexto aí do tema, vencendo como Jesus venceu. Na realidade, a proposta ela é interessante, porque nós vencemos à medida que Jesus venceu. Eu, particularmente, gostaria de um outro tema. Vencendo porque Ele venceu. Porque nós não vencemos como Jesus venceu. Nós vencemos porque Ele venceu. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a vitória de Cristo, né? Mas a proposta é bem interessante também. À medida como Jesus venceu, foi pela palavra, isso está ao nosso alcance. E o segredo é o mesmo, né? Nós vencemos pela palavra. Mateus capítulo 4. E eu queria orar com você com a Bíblia aberta. Vamos orar a Deus mais uma vez. Querido Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na sua casa de oração, neste culto. É um culto de oração, mas também é um culto de adoração. Nós queremos que o Teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração, mediante a sua palavra, sobretudo mediante o Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero saudar quem nos acompanha aí também na transmissão. Seja bem-vindo aí à igreja, família que acolhe aqui, Jardim América. Muito bem. Mateus capítulo 4. Eu vou primeiro fazer a leitura, depois nós vamos para as considerações. É um trecho conhecido da Bíblia, nós vamos refletir em alguns detalhes que às vezes a gente passa por alto. Mateus 4, a partir do primeiro verso. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, aqui nós temos as tentações concentradas, no momento crucial, decisivo da história. Vocês sabem que Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele veio ser também o nosso substituto. Ele veio ser aqui o segundo Adão. Enquanto o primeiro fracassou em pleno paraíso, o segundo triunfa em pleno deserto. Impressionante. Jesus ele veio neste mundo, ele foi, você já deve ter ouvido esses termos, ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infetado pelo pecado. Ele passou aqui ileso, imune, e só ele poderia romper com essa questão do grande conflito, romper a favor do céu. Era necessário um Deus homem que viesse aqui, e enquanto Jesus esteve aqui na sua encarnação, a escritura Ellen White menciona que a sua divindade, ela ficou velada, oculta pela sua humanidade. Nós temos várias referências que Jesus, ele passou a enfrentar o sofrimento como ser humano, como eu e você enfrentamos. Aqui é um desses episódios, a questão da fome. Outro episódio, a questão do cansaço. Lembra daquele navio em alto mar, deu uma tempestade, os discípulos desesperados, e o mestre ali estava descansando. Para alguém descansar diante de uma tempestade, é porque era um sono bastante profundo, pesado. Jesus, enquanto esteve entre nós, ele veio ligar a humanidade,
para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Eu gosto de um pensamento de Billy Graham. Billy Graham foi um dos grandes evangelistas aí que teve no mundo. Ele faleceu na década passada, próximo de completar 100 anos. Uma das frases célebres que ele cunhou dizia o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem ter subido e pisado na lua, foi Deus ter descido e pisado na terra. Esse foi o maior evento da história. Não foi o homem ter subido e pisado na lua, foi Deus ter descido e pisado na terra. É o verbo que se fez carne, veio habitar entre nós. E aqui, queridos, nós temos agora um desdobramento de uma tentação ou de tentações que são extremamente oportunas, não só para nossa lembrança, porque o tentador continua o mesmo. O alvo das tentações também se mantém. Nós estamos no final desse grande conflito. E nós também precisamos nos posicionar, nos protegermos e estarmos também em pé diante das artimanhas do mal, para que possamos também em breve receber a coroa da vida eterna. Vamos lá, o primeiro verso, quem olha assim meio rápido, dá a impressão que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Não. Aliás, até uma tradução para esse primeiro verso, alguns dizem que pode traduzir a palavra tentado para provado. Jesus seria provado. E outro detalhe que eu acho mais fundamental, é o texto aqui, é o seguinte: Jesus foi conduzido ao deserto, a tradução mais próxima do original seria a seguinte: onde ele acabaria sendo tentado por Satanás. Existe uma evidência aí no grego quanto a essa questão da construção, que falhou um pouquinho talvez na tradução, e dá mais sentido. Até porque o Espírito de Deus não tem como levar ninguém, muito menos o Filho de Deus, para ser tentado. E nós temos outra evidência, que mesmo que você não vá mergulhar no grego, fica bem claro que na verdade Jesus não procura a tentação. Satanás não está lá no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E depois de 40 dias, o texto diz que quem se aproxima é Satanás. Então não tem nada disso de alguém considerar que o Espírito de Deus vai te levar para ser tentado. Não. Deus, através do Espírito, levou Jesus. Jesus logo após o seu batismo, porque o evento que deu ponto de partida para esse deserto foi o batismo. Jesus tinha acabado de ser batizado. E no batismo de Jesus nós tínhamos ali a Trindade representada. Jesus estava sendo batizado, a voz de Deus o Pai foi ouvida: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo pairou sobre a cabeça de Jesus como uma pomba. E a escritora Ellen White menciona que Satanás também estava presente lá no batismo de Jesus. Evidentemente que ali Satanás tinha outras agendas ocultas. E queria pegar Jesus em algum momento de fragilidade. E ele espera 40 dias. Onde Jesus estava num jejum profundo. Não era 10 horas de jejum, como alguns vão fazer no próximo sábado. Jesus estava 40 dias num jejum. A revelação inspirada diz que se você encontrasse Jesus ali no deserto, você ia se deparar com alguém que estava quase que semi-morto. Todas as forças físicas de Cristo, elas estavam exauridas. E ele estava ali desfalecendo. Nessa hora, aparece Satanás. Só que Satanás não aparece com as credenciais de diabo. Ele aparece como um anjo que ainda ostentava alguma luz, algum fulgor. Tanto é que no diálogo inicial, Satanás parte de algo conhecido. Ele coloca: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Na realidade, você pode até entender esse texto, não como ele questionando, colocando em dúvida, em xeque se ele é ou não o Filho de Deus. Você pode entender que ele estava dizendo o seguinte: olha, considerando que você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Às vezes a gente olha para essa tentação e pensa assim: poxa, mas que tentação? A tentação de transformar a pedra em pão para atender uma necessidade que não era nem assim de conveniência, era uma necessidade de sobrevivência. Queridos, aqui tudo está no extremo. Jesus precisava se alimentar naquele dia. Possivelmente ele morreria se não ingerisse algum alimento físico nesse dia, após 40 dias e 40 noites. Nessa fragilidade extrema, o inimigo se apresenta se oferecendo como se fosse um anjo de luz.
Até como se fosse um anjo que Deus tinha mandado do céu para ajudar o mestre naquele momento tão crucial. Então a tentação não estava, obrigado. A tentação então não estava no contexto de só transformar a pedra em pão. A tentação estava na questão se Jesus usaria o poder que ele teria à disposição para um benefício próprio, em detrimento da palavra de Deus. Esta era a tentação. Uma tentação bastante capciosa, uma tentação bem elaborada, atendimento de uma necessidade de sobrevivência, uma proposta aparentemente justificável e um poder que Jesus já teria à disposição. Na realidade, Jesus teria o poder de transformar o próprio diabo em pão, se ele quisesse, não é isso? Jesus teria esse poder. Mas a questão ali é a quem Jesus atenderia. E a resposta já veio. Não é só de pão que viverá o homem. Jesus cita um texto da Bíblia, lá de Deuteronômio. Mas é da palavra que procede da boca de Deus. Interessante. A primeira tentação era para levar Jesus a viver independente de Deus. Agir por conta própria. Agir em benefício próprio. Jesus então interrompe essa tentação respondendo biblicamente, está escrito, não é só de pão que viverá o homem. Satanás não desiste. É interessante que a partir do verso 5 que lemos, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenar a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Queridos, essas tentações aqui, elas foram tão assim, armadas, numa cilada, numa emboscada de bastidores, e por isso é tentação, porque existia uma insistência para que Jesus se apropriasse de um poder a despeito da vontade de Deus. E Jesus, ao que dá a entender aqui, em termos humanos, Jesus não está se reportando a Satanás como Satanás nessas primeiras duas tentações. Muito provavelmente, Jesus aqui na sua humanidade, ele estava considerando, Jesus estava, mas ele não atravessava, tanto que ele rompia, dizendo está escrito. Satanás ainda tinha um certo poder, tanto é que ele transportou Jesus, eles mudaram o ambiente. E agora eles estão na cidade santa, no pináculo do templo, num local religioso, e aqui fica o adendo que eu e você, o fato de estarmos em ambientes espirituais, não nos deixa isentos, nem imunes às tentações, muito menos ao tentador. E agora naquele contexto espiritual, o templo era o coração da religião de Israel. Satanás faz outra proposta, só que o inimigo agora cita a Bíblia. O inimigo também conhece a Bíblia. Ele percebeu que Jesus se agarrava às promessas de Deus. Ele agora lança uma outra proposta no ambiente espiritual e ainda carrega a tentação com um verso da Bíblia. E ainda colocando em xeque se Jesus realmente era ou não o Filho de Deus. Uma pessoa que estava semi-morto, aparentemente lutando por uma causa perdida, e agora o inimigo chega explorando de todos os lados. Pula lá embaixo, porque está escrito que o anjo vai guardar. E aí Jesus pondera, e ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O verso 8, e antes desse verso 8, enquanto o primeiro texto, a primeira tentação, a ênfase era levar Jesus a agir independentemente de Deus. A segunda era o outro extremo, é viver super dependente de Deus. Independente do que você fizer, aquela graça barata, aquela graça irresponsável que alguns vendem e propagam por aí. Como quem diz, você pode fazer o que você quiser, que no final das contas, a graça de Deus vai te cobrir, vai te salvar. Queridos, isso não é bíblico. A graça de Deus, ela está disponível, ela é abundante, mas ela só é efetivada com aqueles ou naqueles que decidem viver com Jesus. Impressionante que agora, Satanás agora o leva, verso 8, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. Queridos, aqui agora Satanás lança as suas credenciais. Tanto é que a contrapartida agora já não é só de mencionar um texto. Jesus já tem a consciência, a convicção, que esse anjo que está na sua frente não é um anjo que estava no céu. Esse anjo, pelo contrário, Jesus tem consciência que ele está diante de Satanás. Um anjo, nenhum anjo pode receber adoração. Nenhum anjo suplicaria adoração para si. E quando Satanás lança essa proposta, e junto com essa proposta o fascínio das riquezas, o Jesus que não tinha nem aonde reclinar a cabeça, aquele Jesus, Deus homem, que desde a infância tinha sido perseguido, ele não tinha nada em seu nome aqui nessa terra, na sua encarnação, ele não tinha holofotes, não tinha prestígio, não tinha popularidade. Agora Satanás avança para uma proposta praticamente irrecusável. Eu te dou tudo isso daqui. É só fazer um gesto simples. É só prostrado me adorar. Por trás dessa tentação ainda tinha outros fundamentos de bastidores. Satanás sabia que Jesus tinha vindo a esse mundo para resgatar este mundo. E para resgatar o ser humano, Jesus teria que passar pela cruz. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E Jesus que está iniciando o seu ministério público após o seu batismo, e agora depois de 40 dias, Satanás já se oferece dizendo: mestre, você não precisa ir para a cruz. Aliás, eu te passo as chaves deste reino terrestre. Esse mundo que você veio visitar, eu já te dou ele nas suas mãos. Tudo isso eu te dou. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa enfrentar o sofrimento. Basta simplesmente me adorar. Querido, se Jesus tivesse cedido a esta tentação, era como se um sonho milenar, acalentado no coração de Lúcifer, ainda no céu, perto da sua rebeldia decretada. Era o sonho de Lúcifer que um dia Jesus se curvasse para ele. Aliás, essa foi a principal razão de Lúcifer sair do céu. Porque ele questionava a adoração, especialmente a Jesus Cristo. E agora, depois de milênios de pecado, Satanás está tendo a oportunidade de, num campo invertido, Jesus está no território em que Satanás ostentava seu dono. Jesus veio aqui jogar, entre aspas, na casa do adversário. E esse adversário, de forma sutil, ele apresenta que ele pode dar tudo para o mestre, passar o reino para ele, num simples gesto de uma adoração. E aqui, como eu disse, Jesus já vai direto: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Queridos, essas três tentações, enquanto a primeira, revisando aqui, tinha o contexto de levar Jesus a agir independentemente de Deus. A segunda, em agir de forma super dependente de Deus, ou seja, pode fazer o que quiser, no final Deus vai te salvar. Nessa terceira, é a questão da barganha, da troca ilícita, em que Satanás se apropria do fascínio, do encanto, da popularidade, do prestígio, e oferece para o mestre ao custo de apenas uma adoração. Queridos, quando a gente vê esses relatos, a gente pensa assim: poxa, mas será que hoje isso tem a ver comigo e com você? Totalmente. Porque a essência das tentações, elas não mudaram. Aliás, Satanás só ficou mais experiente, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Conforme o tempo vai passando, ele intensifica as suas tentações. Ele também tenta cada um que está aqui. E ele diz palavras parecidas: olha, já que você é filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus, já que você é filho de Deus, você não quer correr só atrás do sustento? Deixa esse negócio de sábado, deixa para lá. Corra atrás do sustento, corra atrás do seu pão. Deus vai entender no final. Quantas pessoas hoje estão trocando o sustento
em detrimento da revelação. Jesus está lembrando que não é só de pão que vive o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas hoje estão sendo assediadas por outra vertente de tentação? Faça o que você quiser, que no final das contas, Deus vai te salvar. Você é filho de Deus, Deus vai mandar anjo para te proteger. Jesus morreu para salvar todo mundo. Pode fazer o que der na sua cabeça. Pode pular, não tem problema. Os anjos vão guardar. Jesus está lembrando que nós não devemos tentar a Deus. Nós não devemos colocar Deus contra Ele próprio, na sua palavra, na sua revelação. Eu diria, queridos, que talvez a terceira seja o maior fascínio da atual geração. É a troca ilícita, é a barganha irresponsável. Porque Satanás se apresenta oferecendo os encantos do mundo, aquele passeio. E Satanás, quando ele se apresenta assim, ele pede apenas um gesto: é só prostrado me adorar. Trabalhando na área de mordomia cristã, evidentemente que a gente consegue observar que a mordomia ela não é um departamento. Na verdade, a mordomia cristã ela tem a ver com o estilo de vida daquele que aguarda o advento de Cristo. A mordomia ela permeia qualquer setor e qualquer faixa etária. Deus, quando criou Adão e Eva, ele já colocou no Éden como mordomos. Eles não eram donos. E Deus já deixou para eles claro que existia um Criador. Deus já trouxe o sábado para lembrá-los que eles não tinham nascido de uma explosão, nem de uma evolução. Eles tinham nascido das mãos de um Criador. E o sábado é esse lembrete. Semanal, permanente e será para sempre. Isaías diz que de um sábado a outro, toda a carne virá adorar o Senhor no novo céu e na nova terra. Nós somos mordomos enquanto vivermos, enquanto existirmos e também na eternidade. Porque nas boas-vindas do reino, Deus vai dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, agora entre para cá. Agora você vai ser fiel no muito. Nós temos dito que a espiritualidade refletida na fidelidade vai nos levar à eternidade. A espiritualidade refletida na fidelidade vai nos conduzir à eternidade. Tripé de tentações. Só a teu Deus adorarás, só Ele darás culto. Eu não sei qual tipo de tentação você tem enfrentado ultimamente. Muito provavelmente ela vai se esbarrar em uma dessas três frentes. Você está sendo assediado a viver independente de Deus ou super dependente dele. Talvez você está sendo assediado a uma troca que você tem consciência que ela é ilícita. Ela não está dentro do assim diz o Senhor. Mas as vantagens que são oferecidas te deixam quase envaidecido e quase que é irresistível enfrentar essa tentação. Deus continua tendo os seus fiéis que não se prostam a outra criatura que não seja o Deus verdadeiro. Lembra aqueles três amigos de Daniel? Diante daquela fornalha, e ali era um palco que foi muito bem estudado, com antecedência. Tinha uma estátua de quase 30 metros de ouro puro, em honra a Nabucodonosor, que era o rei. Além disso, tinha uma orquestra. A orquestra sinfônica da Babilônia tinha se preparado exclusivamente para aquela exibição. Você sabe que a música ela tem o poder de elevar, mas ela também tem o poder de denegrir. Aquela música que foi ensaiada pela orquestra babilônica, naquele dia, ela foi ensaiada para que quando a pessoa ouvisse o tocar da orquestra, essa pessoa já fosse praticamente inclinada a se ajoelhar. E para o apelo ficar mais incisivo, uma fornalha de fogo ardente. Parece uma redundância, fornalha de fogo ardente. A Bíblia trabalha com essas repetições para dar ênfase mesmo. Ali eram labaredas de fogo que subiam. Imagina esse cenário à frente, uma estátua de 30 metros de ouro, uma orquestra tocando de forma incisiva,
forçando uma adoração, e o apelo, o incentivo. Quem não se ajoelhar vai ser jogado dentro da fornalha. Interessante. Os 3 amigos de Daniel, eles ficam em pé. E é quase que inacreditável aquele cenário. Tanto é que isso repercutiu. Isso chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, que enlouquecido com a situação, ele pediu para aquecer 7 vezes mais. A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 3, está escrito lá, que os soldados que trabalharam ali naquele aquecimento 7 vezes mais, e que agora levaram os 3 amigos de Daniel e os jogaram dentro. A Bíblia diz que esses soldados do lado de fora da fornalha, eles morreram queimados. Está escrito lá em Daniel 3. Os soldados do lado de fora da fornalha morreram queimados. E de repente Nabucodonosor imaginava que ia haver só cinzas daqueles rebeldes subindo ao céu. E daqui a pouco ele entra em cena. E é como se ele estivesse diante de uma tela de LED, sei lá, de 500 polegadas. E ele está vendo ali meio que em 3D. Só que tinham 3 que tinham sido jogados. E agora ele está vendo 4 seres andando. Nabucodonosor fica perplexo. E esse 4º ser, queridos, era o Filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles amigos, ao serem retirados da fornalha, nem um fio de cabelo queimou. Eles não cheiravam fumaça. Você sabe que quando você passa perto de um fogo, você pode estar longe do fogo. O cheiro da fumaça, que lhe impregna. Eles saíram da fornalha ilesos. Isso é um lembrete que nem sempre vai acontecer o livramento diante do fogo. Mas como diz Romanos 14:8, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Quando você lê Hebreus 11, que na galeria dos heróis da fé, o primeiro mencionado é Abel. Abel é o primeiro justo que morre de forma injusta. Logo em seguida, Abel, em Hebreus 11, quem vem para a vitrine dos heróis da fé? Enoque. Enoque era o 7º depois de Adão. Várias gerações já tinham se passado. Enquanto Abel é o primeiro justo a morrer por causa da sua fidelidade, Enoque é o primeiro a não morrer. Enoque é transladado sem conhecer a morte. Quer você viva, quer você morra, lembre-se, você pertence ao Senhor. Hoje nós estamos lá de cada conflito, enfrentando perdas, lutos, mas no céu não vai haver museu para colocar ali pessoas que tinham sido fiéis. Não, querido. No céu só vai haver monumentos vivos, que para toda a eternidade ou por toda a eternidade continuarão louvando ao Senhor. Deus hoje está nos fazendo um convite para que nós possamos nos reconsagrar, para que a palavra de Deus não seja apenas ocasionalmente visitada, mas que ela seja o alimento para que possamos vencer nos dias maus. E eu termino dizendo que uma criancinha uma vez resumiu bem a questão da tentação. Ela disse assim: quando o inimigo bate a porta para me tentar, eu já oro a Deus e peço para Ele abrir a porta. Interessante. Uma visão bem objetiva e bem prática. Às vezes a gente tem a tendência de encarar Satanás. Talvez pela experiência, talvez... Não, queridos. O conflito é muito maior do que nós possamos calcular. Só que é um conflito que já está vencido. Você já é chamado para estar do lado vencedor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não sei se você já parou para pensar que nos extremos da Bíblia nós temos um mundo perfeito. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, tratam de 2 mundos sem pecado. Aquele Éden, paraíso, que fora perdido em Gênesis 1 e 2, ele é resgatado e ampliado em Apocalipse 21 e 22.
Deus já nos deixou escrito o final da história. Isso é para você olhar com convicção e ter a certeza que Deus já te chamou para ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém? Quer você nessa noite renovar esse propósito, falar: Senhor, eu quero ter a sua palavra literalmente como a lâmpada para os meus pés. Eu quero esconder a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Eu não quero me render às propostas, flertar com o inimigo, sentar na mesa do inimigo para ouvir insinuações, propostas. Não, Senhor. Eu quero viver é o que está escrito. Eu quero viver é pela tua revelação. E quando o inimigo chegar perto, me tentando a viver independente de ti, mesmo que seja para buscar o sustento, que o Senhor me lembre que não é só de pão que viverá o homem. E sabe, queridos, aqui em Mateus capítulo 4, quando a tentação termina, nós já lemos esse texto, Mateus 4, verso 11. Muita gente passa direto nesse texto. Lá diz o seguinte: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Interessante esse verso 11. Jesus possivelmente nesse dia, se ele não se alimentasse, ele morreria. Mas depois que ele rompe com a tentação, a Bíblia diz que vieram anjos, agora sim anjos de Deus, vieram e foram comissionados para estar ali ao lado de Jesus, para ali o assistir, inclusive na sua alimentação. Isso aqui é promessa bíblica. Está você enfrentando uma extremidade? Persevere, resista, que Deus continua provendo para os seus fiéis. Deus conhece as necessidades, as extremidades, e Ele é todo poderoso para fazer por nós muito mais do que pensamos ou pedimos pelo seu poder que opera em nós. Amém? Eu queria convidá-la a ficar em pé, chamar aqui o Augusto, vai dirigir esse último louvor. Esse hino fez parte da coletânea jovem antiga, agora ele está dentro aí do Inário Adventista. O hino 162, Sou de Jesus. Eu queria te convidar a ficar em pé, você que nos assiste, fica à vontade aí, não sei onde você está nesse instante. Caso você estiver na sua casa, tiver condição também de ficar em pé, há uma maneira de você dizer para Deus: Senhor, eu quero me levantar também na sua presença hoje. Eu quero dizer que eu sou de Jesus, o Senhor da vitória. Vamos louvá-lo nessa noite. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atrair, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida,
rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu. Deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu. Deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Essa é a melhor escolha, porque Ele já te escolheu também. Ao invés de você comer aí o pão que o diabo amassou, coma o pão que amassou o diabo. Esse é o pão. Jesus também é o pão do céu, pão da vida. Nele há salvação. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela oportunidade renovada da Tua graça nessa noite sobre cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque nos desertos da vida que muitos aqui estejam enfrentando, todos nós estamos numa terra estranha, é verdade. O Senhor não nos abandona à própria sorte. O Senhor não nos abandona. Pelo contrário, nós temos em Jesus o vencedor. A Bíblia diz que nós podemos nos aproximar dele junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Jesus já venceu. E Ele quer estender essa vitória a cada um de nós. Coloque, ó Deus, em cada coração nessa noite a certeza que cada um aqui é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao mal, para que Ele fuja de nós, e que possamos ser fiéis testemunhas, adoradores do único Deus vivo, que em breve possamos estar face a face, louvando ao Senhor na beleza da Tua santidade e para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.